Daí, pessoal, mais uma resolução. Com base na próxima tabela, calcule C12, C10, C70 e C25. Na realidade, esses valores C12, C10, C70 e C25 são chamados de separatrizes. O que são separatrizes? São valores que justamente separam a distribuição em duas fatias. Então, por exemplo, o C12 o que é? É um valor onde eu separo a distribuição em duas partes. 12% com valores abaixo desse valor referencial, que é o C12, né, que é a separatriz, e mais aqui 88% com valores acima. Se eu tenho, por exemplo, uma outra separatriz C10, que significa isso? Que eu tenho um valor, então esse é o C10, esse é a separatriz, onde 10% dos valores da distribuição, da quantidade de valores da distribuição, estão abaixo desse valor, enquanto que 90% dos valores estão acima e assim por diante. A própria mediana é uma separatriz. A mediana seria o C50. Por quê? Porque a mediana divide bem no meio. Eu tenho 50% dos valores abaixo desse valor separatriz e 50% acima desse valor separatriz. Então a separatriz eu posso então ter a mediana, posso ter os percentis e os quartis. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Separatrizes. Então, se eu pensar na mediana, a mediana é uma separatriz do tipo C50. Divide os valores em duas metades. Metade dos valores abaixo, metade dos valores acima. Aí eu tenho os percentis. Percentis, por exemplo, C10, C34, no caso, 34% abaixo do valor e 66% acima e assim por diante. Então são os percentis. E aí eu tenho dentro dos percentis os quartis. Aí o primeiro quartil 25%, então 25% a menos, 75% a mais do valor. O segundo quartil seria em 50%, a própria mediana, 50% abaixo, 50% acima. E aí tem o segundo quartil, o terceiro quartil, que é em 75%. Então 75% abaixo, que está ali o valor do quartil, e 25% acima, ok? Então isso é uma visão geral dessas separatrizes, ok? Bom, e aí então nós vamos para uma espécie de tabela, né, que é baseada, né, ou é referenciada pela fórmula da mediana. Então a fórmula diz o seguinte: uma separatriz qualquer CK é igual ao limite inferior do intervalo que contém a separatriz mais K, que multiplica o somatório das frequências dividido por 100, já que eu vou usar aí um K%, né? Menos a frequência acumulada anterior, por isso F maiúsculo, né? Frequência acumulada seria isso aqui, ó, essa coluna na tabela. Frequência acumulada anterior. Isso vezes a amplitude da classe onde se insere a separatriz. E tudo isso dividido, na realidade, daqui para cá, né? Isso dividido por pela frequência, né? Pela frequência simples ou absoluta da classe onde está
a separatriz, certo? E aqui para ajustar, ó, melhor, isso aqui ficaria melhor aqui, ó. Limite inferior mais, ok? Para melhorar essa expressão aí, vou para uma outra lâmina, aqui, ó, onde a expressão então está escrita, né, de uma forma esteticamente melhor, tá? Bom, então para eu usar essa expressão aí, já que eu vou fazer o C12 aqui, né? Então deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ok. Então vou fazer aqui o C12. Então para fazer o C12 eu preciso do somatório das frequências aqui, ó. Preciso também da frequência acumulada. Então eu vou completar essa tabela. Então, somatório das frequências, 2 mais 14, 16, 16 com 8, 24, 24 mais 3, 27, 27 com 13 dá 40. Então, o somatório das frequências, né, que eu posso pôr assim, ó, somatório das frequências igual 40. E aqui é a coluna das frequências acumuladas, né? Então, a primeira não tem nenhuma anterior, então é ela mesma. 14, aí eu vou somar 14 mais 2, 16. Aí na próxima linha eu tenho 8 mais 14 mais 2, ou simplesmente 8 mais 16, né? Aqui 16 já é acumulado das anteriores. E aí 8 mais 16, 24. Aí eu posso somar 3 mais 8 mais 14 mais 2, somando, né, as frequências, acumulando as frequências. Ou simplesmente aqui, ó, 3 mais 24, que dá a mesma coisa. 27. E por último, 13 mais 3 mais 8 mais 14 mais 2. Ou simplesmente 13 mais 27, que logicamente tem que fechar 40. Ok? Bom, e agora a aplicação da expressão. Eu quero C12. C12 igual limite inferior da classe onde está essa separatriz. Então eu preciso calcular em separado, ó, isso aqui, ó, né? Que na realidade, na forma da mediana, isso aqui é o que? É o somatório das frequências dividido por 2, que justamente encontra a metade, né? Então eu vou calcular isso aí separado, ó. K multiplica somatório das frequências, divide por 100. Então o K é o 12 vezes somatório das frequências, está aqui, ó, 40, divide por 100, cancela 0 aqui. 12 vezes 4, 48, 48 por 10, 4,8. Para eu encontrar a classe onde está a separatriz, eu pego a classe que tem o valor logo ou imediatamente superior a esse 4,8, na frequência acumulada, isso. Então 2 está abaixo do 4,8, mas o 16, ó, já ultrapassa esse 4,8. Quer dizer, é a primeira classe onde a frequência acumulada ultrapassa esse 4,8. Por isso que eu pego 16. E aí então é a segunda linha. Deixa eu colocar aqui, ó, essa segundo intervalo de classe aqui será a minha referência nessa tabela. E aí então o I aqui, ó, é igual a 2. Então vamos lá, agora vamos usar a fórmula. Limite inferior dessa classe. Limite inferior da segunda classe. É quem? É o 14. Então aqui eu tenho 14 mais. Aí vem aqui o traço de fração. Abro o colchete. Aí esse somatório aqui, ó, dividido por 100, já está aqui, ó. Eu já fiz. Que deu 4,8. Então não preciso fazer de novo. 4,8. Menos a frequência acumulada anterior, menos
Como eu estou nesse intervalo de classe, a frequência acumulada anterior é essa aqui, é 2. 4,8 menos 2 vezes o HI. O que é o HI? Amplitude da classe onde está a separatriz. O que é a amplitude do intervalo? Aqui é a diferença do 14 até o 17. A amplitude aqui é 3, né? Todos eles têm 3. 14 menos 11 é 3, 17 menos 14 é 3, 20 menos 17 é 3 e assim por diante. Então a amplitude do intervalo aí é 3. E tudo isso divide pela frequência desse segundo intervalo, a frequência simples, e a frequência simples daqui 14. Agora é só cálculo. C12 igual 14 mais 4,8 menos 2 dá 2,8. Então aqui eu tenho 2,8 vezes 3 divide por 14. Então C12 igual 14 mais. Para ganhar tempo, tá? Eu vou aí usar a máquina aqui, ó. Deixa eu botar para cá. Então eu tenho 2,8 vezes 3 divide por 14. Isso deu 0,6. Então 14 mais 0,6. E a separatriz então é 14 mais 0,6. 14,6. Aqui ó, faltas. Então se eu fosse fazer uma interpretação, o valor 14,6 faltas é um marco. Abaixo disso, eu tenho os 12% da distribuição. Acima disso, eu tenho 88% da distribuição. Então, esse é o significado da separatriz 12. Né? Então, 12% estão abaixo desse valor que eu calculei e o restante, 88%, acima. Ok? E aí nós vamos, então, para o segundo exemplo. Aí nesse aqui eu já adiantei, né? A fórmula está aqui também. E eu já tenho os valores da tabela, né? O somatório aqui das frequências. E tenho também as frequências acumuladas já colocadas, né? Que eu já havia feito ali na outra lâmina. Então vou partir direto para o cálculo, né? Desse valor. Que ele me estabelece, me indica qual é a linha onde a separatriz se localiza. Então, o primeiro passo é sempre calcular esta expressão. Então, eu tenho K vezes somatório da frequência. O K, no caso, vou fazer o C10. Então, o K é igual a 10. Então, eu tenho 10 vezes o somatório da frequência. Aqui, ó, 40 é o somatório da frequência. Divide por 100. E aí, fazendo esse cálculo aí, posso cancelar esse 0 com esse 0. Com esses dois aqui. Aí eu tenho 1 vezes 4. 4. Então, 4. Aí eu tenho que encontrar a frequência acumulada que ultrapassa esse 4. A primeira a ultrapassar o 4. Então é por isso que eu faço esse cálculo aqui, ó, antecipadamente. Para localizar o intervalo de classe que contém a separatriz. E como que eu faço isso? Olhando aqui na coluna das frequências acumuladas, a primeira vez que o 4 aqui é ultrapassado. E a primeira vez que ele é ultrapassado é no 16. Então, mais uma vez, a segunda ou segundo intervalo de classe é o meu intervalo, vamos dizer assim, referência. Então, vamos lá. Eu tenho o limite inferior desse intervalo. Mais uma vez é o 14. Mais traço de divisão. Aí vem aqui o colchete. Essa expressão aqui, ó, já foi feita. Deu 4. Então tá aqui.
menos a frequência acumulada anterior. Como eu estou no segundo intervalo, a frequência acumulada anterior é o 2. Aqui 4 menos 2, vezes a amplitude do intervalo. A amplitude aqui de 14 para 17 é 3. Divide pela frequência simples desse segundo intervalo, como no exercício anterior, no exemplo anterior era 14. Já aqui eu estou no mesmo intervalo de classe, que é o segundo. Aí eu tenho C10, 14 mais, aqui 4, menos 2 é 2, 2 aqui vezes 3, divide por 14. C10 igual 14 mais. Eu vou fazer também na máquina aqui, ó. 2 vezes 3, e aí divide por 14. E aí eu tenho 0,42, arredondando, 42, 8, 0,43. Então aí eu tenho 0,43 e o C10 então está dando 14,43 faltas. Então significa que esse valor 14,43 faltas é um marco que divide a distribuição em 10% das pessoas tem menos do que 14,43 faltas e os outros 90% tem mais de 90% de falta. Ok? Então essa aí é a consequência interpretativa do percentil 12. E aí eu tenho mais um exemplo. De novo, né, eu já tenho aí a tabela completa com as frequências acumuladas colocadas e também aqui a soma das frequências e a fórmula também. Então isso é para a gente ganhar aí um tempinho, ok? Bom, o primeiro cálculo é esta expressão, né? Então vamos fazer isso agora. Eu estou calculando o C70. O C70. Então, aqui é 70. Então, deixa eu colocar aqui, ó. K, que multiplica somatório do FI, divide por 100. Isso é igual ao K, então é 70. Vezes o somatório das frequências, está aqui, ó, 40. E isso divide por 100. Aí eu tenho que corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. 7 vezes 4, 28. Então esse 28 é a referência para encontrar a classe onde se encontra a separatriz. Então eu procuro na tabela agora quando que pela primeira vez na coluna de frequências acumuladas o valor 28 é ultrapassado. Tu vê que aqui eu tenho 27, ó, quase que é o 27, mas não é. Então o próximo valor a ser ultrapassado é o 40. É a primeira vez que o 28 é ultrapassado. Então essa classe onde está o 40, essa aí é a minha classe onde a separatriz está inserida. Então essa aí vai ser a minha classe referência. Então nessa classe começa com limite inferior. Então o limite inferior está aqui, ó, é o 23, é o valor mais baixo do intervalo. Mas aí vem a divisão, colchete. Essa expressão aqui eu já fiz. Está aqui, ó, deu 28. Menos a frequência anterior à classe. Então nota que eu estou nessa classe aqui, ó. Então a frequência anterior é 27. Então 28 menos 27. E aí vezes aqui, ó,
a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo é a mesma em todos, né? É 3. Aqui, ó, do 23 até o 26 eu tenho 13 de diferença. Então aqui, vezes 3. Isso divide pela frequência da classe onde se insere a separatriz. Então a frequência aqui, ó, é 13. Então divide aí por 13. E agora é cálculo, né? C70 igual 23 mais 28 menos 27 é 1. Então eu tenho 1 vezes o 3, divide por 13. Então C70 é igual a 23 mais, aí 1 vezes 3, 3, divide por 13. Isso dá 0,230023. Então C70 é igual a 23,23 faltas. Ok? E aí o que significa isso? Que esse número de faltas, vou arredondar aqui, ó, 23 faltas, é a separatriz para 70, ou seja, 70% das pessoas ou dos funcionários, 70% tem menos de 23 faltas. E o restante, 30%, tem mais de 23 faltas. Então esse é o significado prático, né, desse cálculo. E aí nós temos um quarto e o último exemplo, que é aqui, né, separatriz em 25%. Então, deixa eu colocar aqui numa outra lâmina. Aí, a tabela completa de novo, com o somatório das frequências e as frequências acumuladas já registradas aí. E a fórmula aqui. Bom, primeiro, então eu quero agora calcular o C25. Observa que C25, né, ou seja, 25%, na realidade é chamado também de primeiro quartil. Primeiro quartil. Cada quartil corresponde a 25%. Então, 25% é o primeiro quartil, 50%, que vai ser o cálculo da mediana, é o segundo quartil, e 75% o terceiro quartil. Bom. Então, C25 igual. Primeiro cálculo que eu faço é esse valor aqui. Então, K, que multiplica somatório das frequências dividido por 100. O meu K é o 25. 25 vezes somatório da frequência está aqui, ó, 40. Divide por 100. Corta 0, corta 0. Aí eu tenho 25 vezes 4. Eu tenho 100. Divide por 10. E aí eu tenho 10. Então esse 10 é o valor referência para eu encontrar a classe onde se insere esse percentil aí, né? Essa separatriz. Então pensa comigo, ó. Eu tenho que procurar na coluna das frequências acumuladas a primeira vez que um valor deles ultrapassa o 10. E a primeira vez que o 10 é ultrapassado é aqui no 16. Ó. Então, mais uma vez, a segunda classe é a classe onde está inserida a separatriz. Então, ela vai ser a minha referência. Então, começa com a fórmula aqui, ó, limite inferior. Limite inferior é o 14. Mais, aí vem aqui o colchete. Essa expressão eu já fiz e deu 10. Menos frequência anterior. Frequência anterior da classe
onde a separatriz está inserida. Então a frequência anterior, a frequência acumulada anterior, por isso F maiúsculo, né? Frequência acumulada é o anterior é 2. Então aqui 10 menos 2 vezes a amplitude da classe onde está inserida a separatriz. Essa amplitude é de 14 até 17, dá um H igual a 3, né? Mais uma vez. E divide pela frequência simples da classe. E a frequência simples dessa classe é o 14. C25 igual 14 mais. Aí 10 menos 2, 8. 8 vezes o 3, divide por 14. C25 igual 14 mais 8 vezes 3, 24. 24 divide por 14, né? Isso aqui vai dar 24 divide por 14. Então vou buscar na máquina isso. Ó, fazer todo o cálculozinho para ti, ó. 8 vezes 3, 24 divide por 14. 1,714, 1,71. Então, esse quartil, né, esse primeiro quartil, 25% é 14 mais 1,71, e aí resulta 15,71 faltas, que é a grandeza da tabela. Então significa que, arredondando aqui para 16 faltas, então 25% das pessoas, já que aqui é 25, então 25% das pessoas tem menos de 16 faltas. E o restante, 75% das pessoas tem mais de 16 faltas. E aí eu consigo então, né, de certa maneira, verificar aí qual é o número de faltas, o limite de faltas de 75% dos funcionários. Então nota que 75% dos funcionários eles têm acima de 16 faltas. Ok? Então essa aí é a interpretação desse cálculo. Então tá, né? Espero que tu tenha aproveitado. Forte abraço, bons estudos. Obrigado por tua visita no canal. Tu és sempre muito bem-vindo aqui nas nossas resoluções. Um forte abraço e até a próxima.